Então, pessoal, a gente vai desenvolver agora a atividade prática usando bancos de dados e nesse caso vai ser muito importante o uso da ferramenta BLAST. Então, inicialmente eu vou procurar algum gene presente em Arabidopsis. Lembrem-se, de acordo com a atividade, vocês possuem 3 cenários possíveis, então vocês vão avaliar aí qual gene interessante dentro desses 3 cenários possíveis. Vocês vão escolher um desses cenários para aprofundar um pouco mais a análise. E aqui eu vou tentar identificar algum gene responsivo a estresse. Vou colocar aqui Arabidopsis UV gene. Perfeito. Então, genes em resposta a ultravioleta, comprimento de onda ultravioleta em Arabidopsis. Procurar artigos mais recentes. Então tem uma série de artigos associados com isso. Vou pegar esse artigo aqui. Vamos procurar um nome então desse gene. Por enquanto é um gene aleatório que eu estou identificando aí. Eu não estou preocupado com isso. Vocês já vão ter que tentar entender porque vocês estão procurando esse gene. Então, a primeira coisa quando a gente chega no artigo, aparece aqui uma mutação em um gene aí conservado chamado de OZS3, torna as plantas hipersensíveis ao excesso de zinco, frio e ultravioleta em Arabidopsis thaliana. Então esse gene aqui, OZS3, parece interessante. Eu vou pesquisar mais sobre ele. Qual é que é a ideia? A ideia é a seguinte: muitos organismos, plantas cultivadas, plantas com interesse econômico, interesse florestal, elas são muito difíceis de trabalhar, porque o ciclo de vida é mais longo, porque às vezes é mais caro a transformação, às vezes a cultura em tecido ela não é muito bem sucedida, as plantas podem ser recalcitrantes, uma série de motivos. Então, mas eu ainda assim, como elas possuem interesse econômico, eu preciso estudar elas. No entanto, é inviável fazer tudo, ou muito mais complexo fazer tudo nessa planta. Eu utilizo um organismo genético modelo. Qual é que é a ideia? Lembre-se, os organismos genéticos modelos, eles possuem uma série de características que torna eles, então, úteis para estudos de genômica funcional, de transcriptômica, etc., proteômica, né, olhar o genoma, a sequência do RNA dos transcritos, a sequência das proteínas. E eu posso pegar esse conhecimento que eu adquiro lá com o organismo genético modelo e extrapolar para outros organismos. Lembrem-se, as maquinarias celulares são conservadas, os sistemas genéticos são conservados, do ponto de vista científico a origem da vida é a mesma. Então, se eu tenho espécies geneticamente aparentadas, evolutivamente aparentadas, é possível que o gene que existe no caso o organismo genético modelo, e que funciona de forma X, ele vai existir também na minha planta de interesse agronômico e talvez funcione da mesma forma. Então, é mais fácil estudar primeiro em um organismo genético modelo e depois extrapolar esse resultado para o meu organismo de interesse. Porque se eu for estudar no meu organismo de interesse e aquilo lá não for interessante, eu vou ter perdido muito tempo e talvez muito dinheiro. Então, essa é a ideia dessa atividade, identificar genes em Arabidopsis que podem ser encontrados em outras plantas aí de interesse agronômico. Então aqui eu identifiquei esse gene OZS3. Esse gene OZS3 ele tem que ter uma identificação dele, além do nome comum aqui, ele vai ter uma identificação, geralmente no materiais e métodos. A gente vai lá para o final, nesse caso dessa revista aqui, do Plant Journal, é uma boa revista na área aí vegetal. Tá o nome do gene, AT2G20330, e eu vou utilizar essa informação. Eu consigo, com essa identificação, fazer uma busca no banco de dados de Arabidopsis thaliana, que é o TER, arabidopsis.org. E eu vou fazer, então, uso dessa sequência para buscar mais informações sobre esse gene. Então, eu clico ali em Search Genes e eu coloco a informação aqui do gene AT2G20330 conforme o artigo. E eu uso como isca para retirar mais informações sobre esse gene. E aí nós obtivemos aqui o resultado e nós temos
de Arabidopsis thaliana, cromossomo 2, 20330, que é a nossa isca, e o nome OZS3. Então vamos clicar aqui para buscar mais informações. A gente já deu uma olhada nessa parte aqui do banco de dados e nos interessa nesse momento ou a sequência da proteína ou a sequência do CDS, que é a região codificante dos nucleotídeos que correspondem à proteína. Então vamos clicar aqui e ver que informações a gente consegue obter. Então essa é a informação que a gente obteve, a sequência do CDS do gene. Atentem aqui o ATG inicial, o stop codon TAA final. Vamos colocar isso aqui no BLAST só para a gente isolar essa sequência, ok? Então a gente selecionou ela. E agora a gente vai pegar essa sequência que corresponde ao CDS do gene lá que responde ao VEN Arabidopsis e utilizar a ferramenta do BLAST contra os bancos de dados presentes no outro site, que é o Phytosome. E aqui então, nesse caso, como a gente já selecionou a sequência, vamos pegar aqui alguns organismos que são de interesse para buscar aquilo que pode ser mais próximo. Vamos pegar aqui Solano, vamos pegar Eucaliptus, Vitis vinifera, soja, Lotus japonicus, Pinus, Malus, Medicago. Acho que já tem alguns exemplos aí, a gente poderia selecionar muitos mais. Pegar aqui, ó, trigo também, vamos pegar o sorgo, só para a gente fazer uma avaliação do que pode aparecer aí, né, que está correspondente à nossa sequência. Então a gente selecionou alguns organismos que a gente quer estudar. A gente vai utilizar a ferramenta do BLAST. Lembrem que no BLAST o sistema vai procurar tudo aquilo que é parecido com a sequência que eu estou introduzindo. Ó, que perfeito, inserir a sequência que eu tenho interesse. E eu vou procurar então, lembre que eu tenho diversas opções, poderia procurar a proteína também, no entanto, como eu estou buscando pela sequência de nucleotídeos, acho que é interessante então retornar aqui a sequência de nucleotídeos. Estou utilizando o genoma, poderia ser o proteoma, mas vamos ver o que então está nos retornando. Então esse aqui é o resultado que retornou da nossa busca. Então vamos tentar entender aqui nessa região, mostra quão próximo é a sequência que a gente inseriu ali como isca dessas sequências aqui. Então quanto mais próximo de zero esse valor, mais parecido é a sequência. Esses genes todos aqui no início são genes de soja. Então coloquei ali a sequência de Arabidopsis, retornou inicialmente genes de Glycine-Max, depois aparecem genes aí de outros organismos, e o Ivelo, e quanto mais próximo de zero, como havia explicado, mais parecida é a sequência. E aí quando a gente clica aqui, por exemplo, nessa primeira sequência, a gente pode perceber, ó, quão próximas essas regiões todas estão ali com a minha sequência. Tá? Então quando eu comparo aqui a nossa query, que foi nossa isca, e vejo com que ela está associada, vocês podem perceber aqui, ó, que a minha query é essa, e aqui retornou, por exemplo, essa sequência aqui de soja. Então, quando eu não tenho esse tracinho, indica que eu tenho diferença na sequência de nucleotídeos, mas percebam que é tudo muito parecido. São, obviamente, espécies diferentes. Minha query é de Arabidopsis, a sequência aqui que retornou mais próxima é a de soja. E eu posso comparar isso, então, aqui com todas essas outras sequências, tá? Que é o que está sendo observado. Então, o que retornou aqui, que é mais próximo, né? Tem vários organismos, é essa sequência aqui inicial. Vamos dar uma olhada nela. Então, está aqui. Essa é a sequência, então a minha query aqui de Arabidopsis ela é muito parecida com essa sequência de soja. Não apareceu a própria sequência de Arabidopsis porque eu não selecionei esse organismo para comparar, eu queria outros organismos que tivessem uma sequência parecida com a de Arabidopsis. A gente pode selecionar então aqui essa sequência de soja e ver o que ela é. Então é um gene que tem o domínio WD,
aqui em soja, essa proteína está descrita como tendo algum problema aí no processo de gastrulação, é uma proteína relacionada, provavelmente não foi bem estudada ainda em soja, e eu posso buscar aqui a sequência genômica dela, percebam novamente 5'-TR, 3'-TR, os exons, os introns, a sequência transcrita, a sequência CDS e a sequência de peptídeos. Então aqui uma série de informações que retornaram com o uso daquela minha query de Arabidopsis em alguns organismos selecionados no Phytosome. Novamente lembrando vocês, eu posso então pegar o Arabidopsis é um organismo genético modelo, analisar um gene em Arabidopsis, perceber quais as características e depois tentar procurar nas plantas modelo que eu estou estudando. Aqui no caso caiu em soja, que pode ser uma planta, né, de interesse agronômico, pode ser interessante então estudar esse gene de soja dependendo da minha linha de pesquisa. Aqui inicialmente, só fazendo um adendo, a gente buscou a sequência de nucleotídeos a partir do nome lá do gene que a gente obteve no artigo, que era o AT2G20330. Mas poderia acontecer de nós não termos essa identificação, a gente só possui de fato o nome OSZ3, que não é o ideal. Mas nós poderíamos pegar esse OZS3 e fazer uma análise aqui, novamente em genes, e procurar pelo nome e esperar que nos retorne algo. E aí retornou aqui de fato o mesmo gene AT2G20330, o OZS3, com as informações. Então essa é uma outra aí forma, talvez mais fácil, mas muitas vezes eu não consigo obter de acordo somente com esse nome essas informações. Por isso é interessante buscar a nomenclatura e identificação de Arabidopsis, AT2G20330, como aqui. Então acho que com essas informações vocês vão conseguir desenvolver a atividade proposta.